Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar aí sobre o que seria a maior segunda Bundesliga do século. Eu já fiz um vídeo falando só sobre isso, sobre o tamanho dessa segunda Bundesliga e a importância dela também nesse próximo ano. A gente vê que tem até uma repercussão midiática maior, principalmente por conta da quantidade de clubes de primeiro patamar do futebol alemão que estão na disputa da segunda divisão, como por exemplo o Hamburgo, o Schalke, também temos o Hannover, que já foi campeão, a gente tem o Werder Bremen, tem muitos times do Nuremberg, que já tem um certo histórico dentro do futebol alemão e que agora estão disputando a segunda divisão. E ela começa justamente hoje, nesta sexta-feira, 3h30 da tarde, vai ter até transmissão totalmente em português com Schalke e Hamburgo. E bom, acho que não teria um jogo de estreia melhor do que esse para essa segunda Bundesliga, que é justamente Schalke e Hamburgo. As duas equipes têm já um histórico muito positivo dentro do campeonato alemão em questão histórica. Hamburgo já foi campeão, o Schalke já foi campeão, eles têm uma história muito bonita e camisas muito pesadas. Porém, nos últimos anos, a falta de presença de uma gestão financeira boa e estável fez com que essas duas equipes fossem parar na segunda divisão. O Hamburgo já está lá há 3 temporadas, se não subir, ficará por 4, então já é muito tempo que o Hamburgo está figurando a segunda divisão. E o Schalke fez uma das suas piores campanhas na história, ficou em último lugar na última temporada da Bundesliga, e aí a lanterninha acabou dando a ele uma vaga na segunda divisão. Então, por conta disso, as duas equipes se encontram, cada uma em um momento diferente, o Hamburgo um pouco mais estabilizado, né, neste momento, acho que ele tem mais experiência na Bundesliga 2, e por isso acaba ficando até mais tranquilo e surge como favorito para esse jogo, porque a gente não sabe o que esperar do Schalke, enquanto do Hamburgo a gente já sabe o que esperar, porque é um time que não muda tanto nos últimos anos. A única coisa que muda, e com muita frequência no Hamburgo, é justamente o treinador. Nessa quarta temporada de segunda divisão, é o quarto técnico diferente, e agora o Hamburgo pode ter aí um padrão tático completamente distinto do que a gente viu ano passado, então também acaba sendo uma incerteza, mas com os jogadores mais habituados e tudo mais concentrado no lugar, a possibilidade do Hamburgo entrar como favorito é muito maior neste momento. Então assim, acho que tem esse jogo bem equilibrado, é um jogo muito parelho, e se a gente tivesse que chegar e apontar talvez um jogador que faça a diferença nessa partida, seria o Simon Terodde, que é o novo centroavante do Schalke. Ele já atuou pela segunda Bundesliga muitas e muitas vezes, tem 253 partidas de Bundesliga 2, acho que assim, ele é o principal artilheiro dos últimos anos na Bundesliga 2, tem 142 gols e 39 assistências, dá uma média de 0,71 participação por jogo, então assim, é uma média muito alta para um jogador do ataque, ele tá rendendo muito, na Bundesliga 2 é assim, um leão na Bundesliga 2, então assim, a possibilidade do Schalke conseguir algo a partir do Terodde existe, já que ele está mais habituado também com o sistema, consegue jogar melhor, conhece muito bem o Hamburgo, então existe sim a possibilidade do Terodde fazer alguma diferença em campo, principalmente pelo lado do Schalke. E bom, eu vou dar um foco maior nesse jogo, também porque é o jogo que acontece hoje, porque é o jogo mais importante também dessa rodada, né? É a estreia, um jogo muito impactante. Pela segunda vez na história vai ter uma transmissão 100% em português para um jogo da segunda divisão da Alemanha, como eu falei naquele vídeo que eu comentei anteriormente. É uma segunda divisão com muitos holofotes virados para ela. Vai ter muita gente olhando para essa Bundesliga 2 por conta do tamanho das equipes que figuram essa competição. Então esse é um jogo muito importante, um jogo de estreia, é totalmente separado, acontece sexta, os outros jogos entre sábado e domingo, então assim, tem um caráter muito especial e por isso eu expliquei bastante, falei bastante sobre esse jogo, e se eu tivesse que palpitar algum placar, eu diria que seria 2-1 para o Hamburgo, por já estar mais habituado, e o Hamburgo também tem aquilo, né, sempre começa o campeonato em alta, começa toda a Bundesliga 2 lá em cima, ganhando e ganhando, e aí chega ali um certo momento da competição, sabe-se lá Deus o que acontece, o Hamburgo cai de produção e não consegue subir. Então, por conta disso, eu acredito também num início muito promissor do Hamburgo e que, consequentemente, vai gerar uma vitória em cima do Schalke. Bom, além dessa partida, a gente também tem algumas outras para essa rodada. Tem ali Hansa Rostock e Karlsruhe, tem também o Darmstadt e o Regensburg, Heidenheim e Paderborn, Werder Bremen e Hannover, também temos
o Dynamo Dresden e o Ingolstadt, além disso, Sandhausen e Fortuna Düsseldorf, Nuremberg e Erzgebirge Aue e também São Pauli e Holstein Kiel. Holstein Kiel que jogou a relegation do último ano, né, aquela repescagem para ir para a primeira divisão, não conseguiu se sobressair em cima do Colônia, então volta para a segunda divisão e vem novamente como uma das principais equipes. Agora sem seu centroavante, né, o Serra, acaba tendo um pouquinho mais de problema talvez na parte ofensiva, mas ainda é um time muito importante. E aí eu vou comentar aqui um pouco mais por cima, não vou dar tantos palpites, eu vou perguntar mais para vocês, né, o que vocês acham que eu devo falar mais sobre isso, eu dou uma importância maior para a segunda Bundesliga ou só enquanto a Bundesliga não volta? Aí quando a Bundesliga voltar eu falo mais disso. Preciso saber de vocês o que vocês acham melhor, qual o esquema que eu devo manter aqui no canal, porque assim, o que eu acredito, para quem aposta, eu vou deixar aqui no final do vídeo uma tela com os meus palpites para cada uma dessas partidas. E aí, se você é o cara que aposta, vem aqui por essa linha do tempo e vai lá pro final, depois do encerramento, vai ter minha tela de apostas. E assim, eu não fiz esse vídeo também só para falar sobre o jogo do Schalke do Hamburgo e os outros jogos da temporada. Eu quero introduzir também tudo que pode acontecer nessa Bundesliga 2. E eu acho que é sempre bom a gente relembrar que, assim como na liga principal, muitos times da Bundesliga 2 trocaram de técnicos recentemente. Então, por conta disso, vai ter assim uma grande variedade. Esse começo de temporada vai ser ainda um pouco lento, um processo mais imaturo de alguns times, uns times mais desorganizados, outros mais estáveis. Então isso pode fazer totalmente a diferença nesse início de campeonato. E como já dizia, os 8 primeiros jogos, se eu não me engano foi Pep Guardiola que falou isso, os 8 primeiros e os 8 últimos jogos são os que definem o campeonato. Então quem começar bem tem muita chance de continuar bem durante o restante do campeonato. E bom, eu vou comentar aqui, né, vou pegar da minha fichinha, então não liguem se eu estiver olhando pro lado, para poder pegar o nome dos técnicos. A gente tem o Tim Halter, novo técnico do Hamburgo, tem também o Alexei Shiplewski, do Erzgebirge Aue, tem também o Markus Anfang, do Werder, o Thorsten Lieberknecht, do Darmstadt, também tem o Christian Preusser, do Fortuna Düsseldorf, Jan Zimmermann, novo treinador do Hannover, Roberto Petrol, treinador do Ingolstadt, e também o Lukas Kwasnick, treinador do Paderborn. E aqui, como eu citei o Ingolstadt, também é legal de falar, o Ingolstadt subiu por meio da repescagem da terceira para a segunda divisão, derrubou ali o Osnabrück, e aí com isso acaba chegando para essa segunda divisão e teve a opção de mudar de técnico, escolheu por fazer isso, e aí agora, quem sabe, pode apresentar um jeito diferente de jogar. Era uma equipe que estava conseguindo jogar bem, estava sempre com muitos gols, uma equipe muito produtiva ofensivamente e que a gente pode ver talvez algo diferente neste início de novo ano. E bom, além disso, eu também separei aqui, né, durante toda essa apuração, eu fiquei, acho que mais de 2 horas apurando tudo isso ontem, para poder trazer aqui para vocês alguns jogadores que podem ser destaques dessa Bundesliga 2. Trouxe aqui 10 jogadores que podem fazer a diferença, e aí eu vou comentar aqui com vocês, tá bom? Tem o Simon Terodde, que é aquele centroavante do Schalke que eu falei anteriormente na partida contra o Hamburgo. Tem o Robert Glatzel, do Hamburgo, também muito bom jogador. Lars Lukas May, do Werder Bremen, também surge como uma boa opção para a equipe que está se reestruturando. Tem também o Sebastian Ernst, do Hannover. Tem o Jan Fit Arp, do Holstein Kiel, né, que agora na ausência do Serra pode fazer realmente a diferença, é um cara que vai chamar a responsabilidade dentro dessa equipe. Tem também o Etienne Amenido, do São Pauli, tem o Christopher Schindler, do Nuremberg, o Khaled Narey, do Fortuna Düsseldorf, Pascal Trestoe, do Sandhausen, e também o Streli Mamba, do Hansa Rostock. E aí, são alguns nomes que eu olho e acho que podem fazer a diferença, são jogadores que tendem a chamar a responsabilidade dentro dessas equipes e marcar os seus jogos. Então, não marcar gols, mas marcar positivamente como um jogador que cria, um jogador que sempre vai estar ali fazendo a diferença para a sua equipe. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, eu quis fazê-lo justamente para a gente pensar o que a gente pode olhar para essa Bundesliga 2 e o que esperar dela principalmente. E aí eu trouxe aqui nomes principais, times com novos treinadores, esse jogo tão importante entre Schalke e Hamburgo, falar um pouquinho mais sobre tudo isso. Acho sempre muito importante você poder estar por dentro, entender o que está acontecendo e lembrando, né, sempre ali Bundesliga 2 é gostosinho de assistir. Acho que o futebol alemão, no geral, eu particularmente
me sinto muito confortável assistindo futebol alemão e a Bundesliga 2 esse ano não vai ser diferente. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar seu like. Não te custa nada, pô, é de graça, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. Eu andei vendo aí recentemente, uma imensa maioria das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas, então, e assim, é muito importante pra mim que você se inscreva, vai estar sempre me ajudando muito. É um parâmetro que eu uso para poder mover esse meu sonho, essa minha vontade. É sempre legal poder ver esse resultado em números e também em comentários, porque assim, é um carinho muito imenso. Eu gosto demais de cada um de vocês que vem aqui, comenta, a gente conversa, vai se falando pelos comentários. Isso é sempre muito legal e eu só tenho a agradecer a todos vocês, tá certo? Muito obrigado, eu vou estar deixando agora na tela as minhas apostas e até o próximo vídeo. Valeu!